A dor não segue regras, não espera pela clareza nem pela permissão. Simplesmente chega, instala-se e começa a esvaziar o mundo que pensavas conhecer. Quando a minha mãe morreu, herdei as cinzas dela, não numa urna, mas num saco de plástico, dentro de uma caixa de cartão. Durante meses, ela esteve sossegadamente no fundo do meu armário, fora da vista, mas nunca fora da minha mente. Eu sabia, vagamente, que isto não era o que a tradição judaica teria desejado. Nós não crematórios. Devolvemos os nossos mortos à terra inteiros. O corpo, na lei judaica, é sagrado, mesmo na morte. Mas a cremação já tinha acontecido. Já estava feito. Não tinha a certeza se foi um desejo dela ou a decisão de outra pessoa. O que eu sabia era que eu era uma judia com um saco de cinzas numa caixa e não sabia o que fazer. Finalmente, contei ao meu rabino. Esperava um julgamento, talvez até uma repreensão. Em vez disso, obtive uma preocupação tranquila e uma verdade simples e devastadora. Era proibido guardar as cinzas dela, especialmente porque ela tinha sido cremada. Mas em vez de me deixar com a culpa, ele ofereceu ajuda. Vamos fazer o que podemos fazer, disse ele. E eu agarrei-me a isso. Com a sua orientação, encontramos um canto tranquilo e não marcado do cemitério judaico de Glenash Stanley, não oficial e isolado. O tipo de lugar onde ninguém questionaria se um pequeno pedaço de terra fosse removido. Não era o ideal, mas era alguma coisa. Uma tarde, quando o cemitério estava vazio e o céu começava a escurecer, cavamos um buraco. O meu rabino estava ao meu lado enquanto eu coloquei a minha mãe, ainda no seu sudário de plástico, na terra. Sussurrei as orações de que me lembrava. Queria que fosse o certo. Queria que fosse suficiente. Não foi. Alguns meses depois, recebi um telefonema do escritório do cemitério. Estavam a chegar mudanças, uma nova estrada, alguns trabalhos de jardinagem. O canto que tínhamos usado, o local de descanso da minha mãe, ia ser limpo, nivelado por um bulldozer. Tudo o que conseguia ver na minha mente era uma máquina amarela, indiferente e mecânica, a aplanar o pequeno local sagrado onde eu tinha tentado fazer o certo. Imaginei o saco de plástico esmagado, as cinzas espalhadas no caos, o esforço que eu tinha feito, discreto, amoroso, assustado, apagado sem deixar rastro. Não podia deixar que isso acontecesse. Não o faria. Então, mais uma vez, voltei ao cemitério. Em silêncio. À noite. O meu rabino veio comigo, sem ostentação, sem cerimónia. Apenas nós os dois e a terra. Cavamos até encontrarmos a caixa. E então vi algo que não tinha notado antes, ou talvez sim, e simplesmente não tinha querido enfrentar. As cinzas da minha mãe ainda estavam seladas dentro do saco de plástico. Mesmo no enterro, ela não estava a tocar na terra. Toda a ideia de és pó e em pó te hás de tornar tinha sido bloqueada pelo Ziploc e pela embalagem moderna. Algo dentro de mim partiu-se. Não de pena, mas de uma espécie de conhecimento instintivo. Isto já não era apenas sobre a tradição. Isto era sobre a conexão. Sobre deixá-la finalmente regressar à Terra da maneira mais básica e humana. Então fiz o que tinha de fazer. Abri o saco. As cinzas dela, suaves e cinzentas como a própria memória,
caíram no novo buraco que tínhamos cavado na parcela adequada que agora tinha comprado. Não um canto esquecido. Não uma solução provisória. Um verdadeiro e justo local de descanso. Só então senti que ela tinha sido realmente enterrada. Comprar uma parcela num cemitério é uma das compras mais estranhas que uma pessoa pode fazer. Parece abstrato, até que deixa de ser. Esta custou-me dinheiro que não me sobrava. Mas era o certo. Não só para ela, mas para mim. Ter um lugar que não pudesse ser demolido. Um lugar onde a dor pudesse descansar sem medo de ser arrancada. E o meu rabino, este homem tranquilo e generoso, acompanhou-me as 2 vezes. Não citou escrituras. Não falou muito. Simplesmente apareceu, cavou, rezou, testemunhou. Sem ele, eu poderia ter deixado a minha mãe naquele armário para sempre. Rezo muitas vezes pela alma dele e pelos seus descendentes. Que sejam protegidos. Que nunca conheçam o tipo de desorientação que surge ao tentar honrar os mortos quando a tradição e a vida não coincidem. A cremação é proibida na lei judaica. As cinzas não deveriam existir. E, no entanto, existem. E aqui estamos nós, os vivos, para fazer a ponte entre a lei e o amor, entre as regras antigas e a realidade moderna. No final, o que mais importava não era a lei. Foi o ato, o esforço, a insistência teimosa e fiel em fazer o certo, mesmo que tenha levado mais do que uma tentativa. A minha mãe está na terra agora. As cinzas dela tocaram a terra. Cavei 2 vezes. Enterrei-a 3 vezes. Cada uma pareceu um capítulo diferente da mesma história de amor. É assim que o luto se parece na vida real. Complicado, imperfeito e muito vivo. E, por vezes, para honrar os mortos, tens de voltar com uma pá e fazer tudo de novo. Se achaste esta história significativa, por favor, subscreve o canal e dá um gosto ao vídeo para apoiar mais conteúdo como este.